Olá, eu me chamo José Luiz Ames. Eu me chamo Rosana Marcelino. Eu e Rosana somos terapeutas sistêmicos e trabalhamos com constelação familiar, mas também com terapia sistêmica individual, que nós chamamos de aconselhamento sistêmico. Oferecemos esses trabalhos presencialmente na cidade de Toledo, oeste do Paraná, e à distância pelas plataformas da internet. Nós queremos conversar neste vídeo com vocês sobre a questão da solução em uma constelação familiar. E também, dentro dela, falar com vocês sobre quais seriam as limitações da solução trazida por uma constelação. Bem, vamos lá. Vejam, a constelação familiar sistêmica criada por Bert Hellinger é, nas palavras dele mesmo, nas palavras literais dele, uma terapia de curta duração. O que Hellinger queria dizer com essa expressão de que a constelação é uma terapia de curta duração? Ele queria dizer com isto que em uma única sessão o processo completo, o processo terapêutico inteiro de uma questão psíquica fica concluído. Na concepção original de Bert Hellinger, a constelação familiar sistêmica produz duas imagens principais. Primeiro, uma imagem espacial porque ela fica representada no campo, digamos assim, em 3D, em 3 dimensões. Então, ela produz uma imagem espacial do estado da questão psíquica trazida pelo cliente ao configurar o seu sistema familiar atual. Na linguagem técnica especializada de Hellinger, isso recebe o nome de imagem inicial. A partir da configuração desta imagem inicial, o facilitador trabalha com os representantes do sistema familiar em vista de alcançar a solução da questão inicial mostrada na constelação. Novamente, na linguagem técnica especializada de Bert Hellinger, este momento, o momento da solução, recebe o nome de imagem de solução. Como fica claro na expressão imagem de solução, ou imagem de conclusão, trata-se de uma determinada representação espacial, isto é, uma imagem, como se fosse uma fotografia, que mostra em qual configuração do sistema familiar todos os seus membros ficam pacificados. Na concepção de Bert Hellinger, esta solução alcançada ao término de uma constelação tem uma força interna própria, capaz de produzir efeito de cura sobre o cliente e sobre todo o seu sistema familiar. Em outras palavras, uma vez concluída a constelação, cabe ao cliente unicamente ficar atento para manter-se alinhado à solução mostrada e aguardar. É assim que pensa, ou pensava, porque Hellinger já faleceu, Bert Hellinger. Não é possível pré-estabelecer o tempo necessário para que a solução mostrada na constelação produza o seu efeito. Nós não temos como dizer se isso vai levar um dia, um mês ou 10 anos, como Hellinger escreveu na sua autobiografia, que foi a última obra publicada por ele, lá em 2018. Muitas vezes, portanto,
ela pode acontecer, inclusive, sem que as pessoas envolvidas sequer se deem conta que isto é efeito de uma constelação que ela fez, não sabe, não lembra mais há quanto tempo atrás. Muito embora não exista, da nossa parte, da minha e da Rosana, qualquer reparo em relação a esta concepção original de Bert Hellinger, nós temos observado em nossos trabalhos, de constelação sobretudo, que é muito proveitoso um acompanhamento individualizado do cliente depois da constelação. A orientação de Hellinger leva algumas pessoas a formar uma ideia mágica da constelação. Atenção, eu não estou... Hellinger estava simplesmente... Era avessa a ideia de uma concepção mágica. Eu estou dizendo, algumas pessoas, a partir da ideia de Hellinger, de que a solução mostrada tem uma força interna que produz o efeito, o resultado por si próprio, esta ideia de Hellinger faz com que algumas pessoas formem uma ideia mágica da constelação, como se bastasse fazer uma constelação para que tudo o que traz dificuldades e sofrimento simplesmente deixasse de existir por si mesmo. Este pensamento mágico costuma levar as pessoas à inação, terceirizando a responsabilidade da mudança. Como se dissessem, bem, eu fiz minha parte, eu fiz a constelação, agora o meu trabalho está cumprido. Esta é uma ideia mágica, equivocada, que não pertence à concepção de Hellinger. E por isso, nós pensamos que é tão importante que a pessoa que faz uma constelação tenha um acompanhamento após ela para mantê-la alinhada à concepção da solução mostrada. Como em tantas outras vezes, ou sempre, na verdade, em nossos vídeos, a Rosana agora vai explicar como acontece esse nosso acompanhamento pós-constelação oferecido. E também porque ele é tão importante para que os resultados produzidos pela constelação se tornem realmente mudanças na vida do cliente e do seu sistema familiar. Bem, nós temos observado nos nossos trabalhos que existem algumas dinâmicas que elas determinam a nossa forma de experimentar e experienciar a vida. Tá? E quando a pessoa vem para uma constelação, o que a constelação mostra? Ela identifica, né, a razão pela qual. Então, se eu tenho uma dor, um problema, um sofrimento, um padrão, né, vai me mostrar, aqui isso está ligado. Ok? Então, eu identifico isso numa constelação. Agora, identificar esse padrão é suficiente? Algumas vezes, sim. Dependendo do assunto que a gente está lidando na constelação, sim, a pessoa vem, ela identifica de onde está vindo aquele sentimento, ou, enfim, aquele problema para ela, e ela percebe e sente de uma forma tão intensa aquele movimento que algo muda profundamente dentro dela. Mas isso depende muito, né, do que a pessoa está vindo constelar, tá? Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre uma cliente que nos procurou. E qual era a questão dela? Dificuldades com os relacionamentos. Tinha dificuldade em estabelecer um relacionamento duradouro, um relacionamento conectado. Ok. Então, nós fizemos uma constelação para ela, e logo no início da nossa conversa, para poder determinar o movimento da constelação, ela foi identificando que existia um padrão na família dela, onde as mulheres tinham uma conduta agressiva, uma conduta possessiva, rigorosa, mulheres com um movimento de muita mágoa interna, depreciativa com relação aos homens. Ok, e conforme nós fomos conversando, ela foi identificando que aquele
era um movimento das irmãs, era também o dela, da mãe, da avó, das tias e muitas primas. Então, ela foi vendo, ela identificou, ela se deu conta do tamanho do padrão que existia na família. Nós fizemos uma constelação e se mostrou 8 gerações, né, de mulheres com esse mesmo movimento, com essa dor intensa, com essa reatividade com relação aos homens. Né? Um sistema onde, no passado, eram mulheres que fizeram parte de guerras, onde os homens iam para a guerra, essas mulheres ficavam em casa, precisaram aprender a se defender, a fazer uso de armas, a proteger os filhos e muitas vezes até matar para poder se autoproteger e proteger os filhos. Essa é a história, né, dessa nossa cliente, ok? Isso no longo do tempo e no percurso do tempo fez com que essas mulheres tivessem um movimento de desamparo, né, e de dor profunda com relação aos homens. Então, como elas agiam frente ao masculino? Ou os homens se submetiam às regras delas, para o casamento permanecer, ou se eles não se submetessem, os relacionamentos acabavam. Era um sistema ou de homens enfraquecidos frente às mulheres, ou de casamentos desfeitos. Ok? Nós trabalhamos isso na constelação, a cliente conseguiu identificar, conseguiu entender, conseguiu compreender e se sensibilizar profundamente com a linda constelação que nós fizemos. Isso é suficiente? Então, veja bem, uma pessoa que passou 40 anos dentro desse padrão, o que mais? O que esse padrão fez com essa pessoa? Então, se cristalizou, compreendem? É a forma que ela operava diante da vida, estava direcionado a partir desse movimento, dessa dinâmica. Então, tudo que ela via um pai com um movimento muito submisso, uma mãe muito autoritária. Então, isso foi trazendo outras consequências, tá? Que nós podemos listar elas em inúmeras, tá bom? A pessoa identificou. O que nós temos observado no nosso trabalho? Isso é suficiente para a pessoa sair dali e ir embora e dizer, ok, resolveu tudo, agora você está liberada para ter bons relacionamentos? Não é assim que acontece. Por que não é assim? Porque, como eu disse lá no início, a forma que ela aprendeu a operar diante da vida, tá? E foi a partir dessa dinâmica atuando de forma muito intensa nela desde criança, tá? Então, o que a gente observa que essa dinâmica produz numa pessoa, no caso dela, né? Um movimento de achar que os homens não prestam, tá? Dificuldade para seguir lideranças do sexo masculino. No relacionamento, podem ter uma postura agressiva e às vezes até abusiva, tá? Quando são mães, costumam ser bastante exigentes, principalmente com os filhos homens. Podem ter problemas de coluna, por quê? Porque elas tomam todas as responsabilidades sobre as suas costas, tá? São perfeccionistas com limpeza, aquelas casas impecáveis que produzem outros problemas de relacionamento com família e com marido. São competitivas, podem entrar em relacionamentos com pessoas comprometidas, porque num nível a pessoa não quer se comprometer, possuem dificuldades para assumir compromissos afetivos, podem ter distúrbios na sexualidade, pois temem proximidade e conexão. Viram como a lista é pequenininha? E claro que eu só relacionei alguns. Como vocês acreditam que todos esses pontos possam ser resolvidos a partir de uma constelação? Automaticamente. Automaticamente. Você fez, você identificou por que você tem esse padrão. Agora, isso não se resolve sozinho, porque você vai precisar estabelecer outra forma você vai precisar ressignificar muitos dos seus valores. Se você não tem um relacionamento,
vai precisar ficar atenta a que tipo de relacionamento você busca, até os ambientes onde você busca esses relacionamentos. Uma pessoa, assim, pode ter dificuldades nos trabalhos, né? Então, dificuldade financeira e tantas outras questões. Por que nós estamos falando de tudo isso? A partir nós identificarmos que os nossos clientes saíam e eles tinham grande dificuldade de lidar com tudo aquilo que eles tinham visto, tá? Nós decidimos trabalhar com o que nós chamamos do aconselhamento sistêmico, que são sessões onde a pessoa vem de uma forma mais periódica, onde nós ele é um treinamento. Então, é um treinamento porque ele vai treinar, ressignificar determinados padrões que a pessoa estabeleceu a partir dessas dinâmicas, tá? E ele é personalizado. Por quê? Porque cada pessoa tem uma história, mesmo uma pessoa que tenha esse mesmo movimento, essa mesma dinâmica na família, não vai atuar na pessoa exatamente da mesma forma. No caso, essa cliente era alguém que não tinha conseguido ainda um relacionamento, né? Existem outras pessoas que nós atendemos que estão num relacionamento, mas o relacionamento se torna difícil, muitas vezes agressivo, certo? Então, o treinamento com essa pessoa vai ser totalmente diferente de com aquela pessoa que ainda não conseguiu ter um relacionamento, certo? Então, nós começamos a fazer o que nós chamamos do aconselhamento sistêmico, que é trabalhar pontualmente cada desdobramento que essa dinâmica produziu na vida dessa pessoa. E aí um detalhe, vocês percebem que quando nós estamos citando aqui as questões, elas vão para várias áreas da vida. Ela não está só em uma área específica da vida da pessoa. Vai lidar com a questão financeira, vai lidar com como a pessoa lida no seu trabalho, vai lidar com como a pessoa se coloca frente aos filhos. Então, vocês percebem, vai lidar com a saúde da pessoa. Então, ele se desdobra em muitas consequências para várias áreas da vida da pessoa. É em virtude disso que nós acreditamos, né, que simplesmente vir fazer a constelação, identificar, mesmo que a pessoa identifique, entenda, tenha uma compreensão profunda do que está acontecendo com ela, ainda assim, quando a pessoa volta para a vida, tá? Nos primeiros obstáculos que tiver, muitas vezes tudo aquilo que ela viu vai por água abaixo. Lembra do que o Luiz falou da importância? Nós temos colocado isso nos textos diários já há bastante tempo, a importância da imagem da solução. Sim, a pessoa ela tem a imagem da solução fresca na cabeça, mas na hora dos desafios da vida, é muito rápido da pessoa sair daquela imagem e voltar para o antigo padrão, que é um padrão, muitas vezes, agressivo. Então, assim, no primeiro obstáculo que tem, a pessoa retoma o mesmo movimento anterior. Aqui nós estamos falando de uma dinâmica, tá? Mas, quando nós falamos de questões como dificuldades de acolhimento e aceitação aos pais, isso se desdobra em várias outras questões na vida também. Por quê? Porque essa é uma dinâmica que ela está atuando em você desde que você nasceu, né? Quando nós falamos da interrupção do fluxo de amor, é algo que aconteceu contigo, muitas vezes você era um feto dentro da mãe. Então, são dinâmicas que você aprendeu a operacionar a vida a partir delas. É em virtude disso que é tão desafiador a pessoa vir para uma constelação e achar que resolveu tudo. Existem as constelações que resolvem na constelação? Sim, sabe? Existem e são inúmeras também, mas vai depender do caso. Nós fizemos uma constelação de uma mãe que tinha um filho homoafetivo. E ela tinha grande dificuldade de consentir e aceitá-lo, ok? Nós fizemos a constelação onde nós colocamos esse filho e ela pôde perceber, né, a dor dele, sabe? O desamparo dele, a tristeza dele,
né? Vem para mim, quando eu estou falando nisso, emoção, pelo tamanho da emoção que essa mãe entrou. Quando ela viu aquilo, foi um nível de compreensão tão intenso, tão profundo e tão de alma, que ela saiu dali outra pessoa. Pacificada com o fato. Pacificada. Ela começou a ter outra conduta com o filho e algumas falas, né, que são falas de solução que nós utilizamos na constelação e que nós, dentro do movimento sistêmico, eu me lembro até hoje que eu pedia para ela, bate a mão no peito e disse, esse é o meu filho, esse é o meu filho. E falar isso frente a cada membro da constelação, aquilo foi tão impactante que ela levou aquilo para a vida dela. E essa era a frase dela até hoje, porque é uma pessoa que a gente convive, sabe? Volta e meia, ela bate no peito e diz, esse é o meu filho. Exatamente assim como ele é o meu filho. Aquela pessoa fez uma constelação, sabe? Nós conversamos de vez em quando, e pronto, solucionou, o filho está feliz, ela está feliz, o pai, a partir desse movimento que a mãe teve, também se pacificou. E, então, foi uma constelação, né? Eu não sei, talvez algum dia ela precise de outra, mas nesse momento, e que já faz... Para essa questão? Para essa questão, não, porque chegou profundamente para ela a solução naquela constelação. Então, compreendem que aqui eu não estou falando que a constelação, não funciona, então você quer dizer, Rô, que sempre vai precisar fazer mais coisa? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que depende do assunto, depende da questão, tá? E também tem outra coisa. Uma pessoa, muitas vezes, ela vê a solução, mas ela resiste, ela não quer fazer uso daquela solução, ok? Se vê a solução é olhar para os meus pais com acolhimento e tal, e eu resisto, digo, não, meu pai fez isso para mim, eu nunca vou perdoá-lo. Ok, eu sinto muito, a pessoa vai fazer a constelação, ela vai ver a imagem da solução e vai voltar para casa com o mesmo problema. Por quê? Porque ela não está disponível, disposta a tomar a imagem de solução e trazer essa imagem para a vida dela. Compreende do que nós estamos falando? E por que a importância de não se tomar a constelação como um processo mágico, que eu vou, faço e acabou? Então, se eu sou uma pessoa agressiva com o meu parceiro, né? Eu gosto muito desse exemplo porque ele é comum, tá? E eu descubro numa constelação uma lealdade, enfim, uma situação. Eu resolvo, mas eu chego em casa, na primeira situação que eu tiver com ele, eu solto os cachorros em cima dele, vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar. Se a minha relação era violenta em casa, ela vai deixar de ser violenta? Se eu continuo sendo violenta? Não vai. Então, é nesse aspecto que nós falamos da importância da imagem da solução, a importância do acompanhamento, que no nosso caso nós trabalhamos com o que a gente chama de aconselhamento sistêmico, tá? E a importância da disponibilidade, de estar aberto, tá? Para trazer a imagem de solução para a sua experiência de vida. Fazer com que ela se torne cotidiana para você. Caso contrário, eu sinto muito, mas você vai enfileirar constelações e não vai conseguir obter um resultado. Muito obrigado a você por ter acompanhado essa nossa conversa até aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, dá um joinha aqui no vídeo, compartilha o link desse vídeo com seus contatos, nas suas redes sociais, assim mais pessoas podem também assistir e você estará ajudando essas pessoas a terem acesso a essa terapia maravilhosa que estamos conversando. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, isso também nos ajudará a manter esse canal aberto e com novidades semanais, como estamos fazendo. Então, muito obrigado a você e nós esperamos você no próximo vídeo. Até breve.